E nós vamos conversar agora com a cientista política Rosimere Segurado. Bom dia, Rosimere, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos aí os nossos ouvintes. Rosimere, o subprocurador da República, Lucas Furtado, pediu bloqueio de bens do ex-juiz Sérgio Moro em uma apuração sobre a contratação dele pela Alvarez e Marchal, empresa que administra a recuperação judicial das empresas alvo da Operação Lava Jato, da qual Moro era o juiz. Ele declarou ter recebido 3,7 milhões de reais e o subprocurador suspeita de um esquema entre o ex-juiz e a consultoria para sonegar impostos. Moro agora acusa Furtado de abuso de poder. O que essa situação mostra sobre a conduta do ex-juiz, que se construiu como um paladino do combate à corrupção? Eu acho que esse é um tema da mais alta urgência de esclarecimentos. Eu acho que é muito curioso se nós pensarmos o quanto questões envolvendo o ex-ministro Moro são questões sempre muito mal explicadas, né? Como ele mesmo gosta de dizer, as escusas que ele dá, né, não são suficientes para esclarecer como, né, um juiz que coordenou o que ele mesmo chamava da operação anticorrupção mais importante do mundo, aliás, né, era assim que ele gostava de anunciar a Lava Jato, interfere no processo eleitoral de 2018, no qual o ex-presidente Lula era apontado pelas pesquisas de opinião da época como, né, favorito das eleições, prende o ex-presidente Lula num processo sem prova, no meio da campanha, lança depoimentos de presos pela Lava Jato que incriminavam o Partido dos Trabalhadores. Curiosamente, foi o primeiro-ministro anunciado pelo presidente Bolsonaro, ou seja, é a primeira situação em que há um benefício direto do ex-juiz nas articulações políticas que ele fazia frente à Lava Jato. O ex-ministro fica à frente, mais de um ano no ministério, foi destratado várias vezes publicamente, inclusive pelo Bolsonaro, até que sai do ministério e aceita um convite de uma empresa americana, a Alvarez, que é responsável por fazer a reconversão de empresas que foram condenadas na Lava Jato por Moro. Então, me parece que todo esse processo é um processo que o ex-juiz deve uma explicação à população brasileira. O que aconteceu? Como ele explica o fato de estar à frente de uma empresa, né, sendo que ele quebrou as empresas que agora ele vai reconduzir, né? Ou ele iria reconduzir quando estava, né, a legalidade, quando estava na consultoria da Alvarez. Então, é muito suspeito. Eu acho que agora ele está tentando se fazer vítima. Aliás, é curioso, porque é um processo que ele fez na Lava Jato com muitas pessoas, condenar antecipadamente, né, bloqueio de bens. Agora, ele precisa explicar, né, como ele consegue um contrato como esse, como que ele, né, recebe esses valores, que ele fez nessa empresa, não está claro ainda qual clientes ele atendeu ao Odebrecht, por exemplo, que ele ajudou, né, a quebrar com a Operação Lava Jato. Então, eu acho que há uma movimentação tentando dizer não, foi um excesso do subprocurador. Eu acho que, antes de dizermos foi um excesso,
traga as provas, mostre que não houve, por exemplo, sonegação de impostos por parte do ex-juiz Moro, porque alguém que se coloca como o grande salvador, né, do país, alguém que se coloca como o grande responsável por conduzir uma operação anticorrupção no país, tem que ser o primeiro a dar transparência a todos os seus atos, a todos os seus gestos, né? Então, eu acho que isso precisa, de fato, ser esclarecido, e quem tem a obrigação de fazer esse esclarecimento, obviamente, é o juiz, o ex-juiz Sérgio Moro. Ele, mesmo nas atuações políticas dele, desde o convite para o ministério e agora essa contratação para prestar esse serviço, o ex-juiz ele evita essas explicações, ele acusa os outros de fazer com ele aquilo que ele mesmo foi acusado de ter feito várias vezes, né, durante a condução da Operação Lava Jato, esse abuso de poder. É, essa situação, a senhora avalia que pode afetar a imagem do Moro na sua candidatura à presidência, esse monte de suspeitas, esse monte de relações que demonstram claros conflitos de interesse, isso pode afetar a imagem dele de combatedor, de combatente da corrupção na sua candidatura presidencial? Certamente, acho até que o fraco desempenho que o ex-juiz Moro vem demonstrando nas pesquisas de opinião que estão sendo feitas, né, até esse momento, já são a expressão disso, né? Então, se nós formos pensar que a investigação que foi feita pelo Intercept Brasil, junto com outros órgãos de imprensa, né, a operação que ficou conhecida como Vaza Jato, pelo vazamento que aquele hacker fez, descobrindo toda a forma como o ex-juiz planejava, né, a condução das investigações em relação ao ex-presidente Lula, em relação a outras lideranças políticas envolvidas na Lava Jato. O que a Vaza Jato já fez já foi demonstrar questões que eram suspeitas já por parte, né, não só da defesa do ex-presidente Lula, mas de outras pessoas. Não havia provas suficientes para, né, as condenações que ele tinha feito. Então, o que mostra, né? Quando ele, depois de tudo isso, assume o ministério, inclusive acho que é importante falar como o superministro, né, do presidente Bolsonaro, ali já havia um conflito de interesses muito claro, né? É uma praxe você observar, né, guardar uma certa quarentena quando tem acesso a um conjunto de informações pelo tipo de envolvimento, no caso ele liderando a Lava Jato, mas ele não espera nada. Aliás, é curioso, né? O ex-juiz Moro, ele é uma pessoa muito apressada, e na política, quem é muito apressado acaba cometendo muitos erros. Então, eu acho que ele deve sim explicações. Acho que a candidatura dele é uma candidatura em suspeição nesse momento, né? Quem tem que dar explicações não é o subprocurador, né? Quem tem que dar explicações é ele, que está sendo investigado por uma conduta no mínimo suspeita, né? Nessa empresa, nessa consultoria americana Alvarez. E eu acho que na campanha isso já aparece, mas certamente, se essa campanha for à frente, ainda não está muito claro se o ex-juiz Sérgio Moro levará essa campanha, né, à frente, nem nesse partido que ele se filiou. Há muitas pessoas insatisfeitas com essa candidatura. Se ele levar isso à frente, ele será o tempo todo lembrado como juiz, né, que se colocou
acima, né, do bem e do mal, que se colocou como grande, né, baluarte da limpeza ética, né, acabar com a corrupção no país, e se vê envolvido em denúncias que precisam de uma investigação, sim, até o fim, para que se estabeleça, né, a verdade sobre esses fatos. É uma candidatura que já tem muitos problemas, e essa, né, esse bloqueio agora dos bens e essa condução do subprocurador Lucas intensifica esses problemas e coloca a situação do juiz ainda mais delicada. A gente estava falando de eleição, né? E já praticamente fechada uma união entre o PT e o PSB para a eleição presidencial, o ex-presidente Lula e o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, se reuniram na semana passada, fortalecendo o eventual apoio do PT a um candidato do PSB ao governo do estado. O PT espera com isso reduzir as resistências para a candidatura de Fernando Haddad ao governo paulista. Como que a senhora avalia a costura dessas alianças? Esses acordos regionais são importantes para que se forme uma frente mais sólida no campo progressista? Eu acho que, sem dúvida, são fundamentais, e me parece que isso que nós há anos falamos, né, é importante uma ampla frente para enfrentar, né, esse governo de extrema-direita que tomou posse, né, tomou de assalto as instituições do nosso país, e eu acho que a candidatura que tem mostrado, né, conseguir fazer isso é, sim, a candidatura, né, do ex-presidente Lula. Eu acho que tem a ver não só com a sua experiência política, mas com o próprio perfil articulador e agregador que o ex-presidente demonstrou na sua trajetória política e também quando esteve à frente da presidência da República. Eu acho que, assim, é fundamental essas costuras, né, como você disse, com as relações estaduais, à medida que uma volta do campo progressista à presidência da República, ela vai necessitar também, né, de apoios, de uma base de apoio, de uma articulação e de uma sintonia importante nos governos dos estados, né? Porque nós temos, né, um processo de destruição institucional realizada pelo atual governo de Bolsonaro, que vai necessitar esforços de forças políticas diferentes para que esse processo tenha êxito, né? Assim como importante que uma aliança como essa, que uma articulação como essa, se converta também em uma ampliação de uma bancada sólida no Congresso Nacional. Sabemos da importância do Congresso para se governar, né, para se trabalhar com algumas políticas. Eu vou citar aqui um exemplo que o ex-presidente tem colocado, que é a revisão da reforma trabalhista. Quer dizer, para se fazer isso, é importante uma costura, né, no Congresso, para que isso possa ser, né, recolocado em pauta, uma reforma que não só não cumpriu o que prometeu, como aprofundou, né, os problemas da classe trabalhadora, e mais ainda, quebrou direitos muito importantes. Então, nós vamos precisar, né, que essas diversas forças políticas estejam, né, em sintonia, e estejam em sintonia para esse projeto aí, vamos dizer, de reconstrução nacional, porque os indicadores que nós temos em todas as áreas, a volta do mapa Brasil ao mapa da fome, a pobreza aumentando, o desemprego, ou seja, nós temos o futuro presidente terá uma tarefa importantíssima, e essas forças políticas são muito importantes nesse momento. E, claro, né, eu vou destacar aqui, né, por se tratar de um dos estados
mais importantes economicamente, né, do Brasil, o estado de São Paulo, um estado, né, que ocupa um lugar de destaque, né, principalmente no que diz respeito às questões econômicas, à base econômica do país, e que uma candidatura de consenso nesse estado é uma candidatura, né, sinaliza para um futuro governo muito importante, pensando que o Partido dos Trabalhadores nunca governou o estado de São Paulo. Já governou por 3 vezes a prefeitura, mas o estado não. Então, me parece que uma articulação com um partido como o PSB pode ser uma articulação que promova, né, essa vitória do Partido dos Trabalhadores em conjunto, né, com o PSB e talvez outras forças políticas, e isso pode ser muito importante para, né, o futuro governo, um governo progressista, um governo de reconstrução nacional. A senhora falou sobre a importância desse projeto, da Frente Ampla. A gente tem também uma outra iniciativa. O PT reuniu milhares de militantes nesse fim de semana com a intenção de criar 5 mil comitês populares para ampliar o diálogo direto com a população, né? Enfrentar as fake news, discutir um projeto para enfrentar os problemas sociais que se aprofundaram no governo Bolsonaro. Como a senhora avalia essa iniciativa? Ela pode ser capaz de fazer frente às redes de fake news operadas pela extrema-direita? Então, acho que essa é uma iniciativa interessante, eu fiquei observando isso, né, e talvez tenha um fator a ser destacado, né, que vem sendo dito muito, importante, né, a volta às bases, o diálogo com a população sobre os problemas, né, vividos por nós, ou seja, um envolvimento da população, né, no debate político a respeito do país. Então, eu estou vendo essa iniciativa do Partido dos Trabalhadores nesse sentido, né, e também, claro, muito preocupado com a possibilidade de termos uma avalanche, uma tsunami de desinformação e de fake news difundidas pelas redes sociais. Observamos isso em campanhas eleitorais anteriores, a campanha de 2018 é um grande exemplo disso, né? Então, me parece que esses comitês, né, essa proposta de comitês, ela tem um duplo aspecto, tanto um diálogo direto com a população, né, fazendo articulações, visitas, né, em escolas, em locais de trabalho, locais de moradia, mas também ocupando as redes sociais com conteúdos de qualidade e com base factual. Isso vai ser fundamental, porque o que nós temos visto já é uma preparação, né, principalmente da plataforma do aplicativo Telegram, para uso disso que a gente, né, tem chamado de esgotosfera, né, onde vai toda a campanha suja, a campanha de mentiras, a campanha de agressão, a campanha de teorias da conspiração contra o campo progressista. Estou chamando a atenção do Telegram, óbvio que ele não é o único em que isso se dá, mas o que a gente tem visto é que, mesmo que de forma diferenciada e tímida, outras plataformas como o WhatsApp, o Twitter, vêm se preocupando com esse fenômeno do crescimento, né, das fake news e da desinformação. Ao passo que o Telegram, né, é uma plataforma das mais opacas que nós temos. Então, para que os ouvintes tenham uma ideia, não há representação no Brasil dessa empresa Telegram.
né? Eu me lembro na CPI da Covid, em que essa plataforma já era muito utilizada para as campanhas anti-vacina, né? Enfim, para as campanhas de uso de tratamentos já cientificamente comprovados como ineficazes, né? O que se viu ali é que a presidência da CPI mandou alguns ofícios que nunca foram respondidos pelo Telegram. Já houve, né? O Telegram não tem representação no Brasil, não tem representação na América Latina. Já se tentou buscar os seus escritórios, né, em Dubai, sem nenhuma resposta. Então, eu acho que não só a iniciativa do Partido dos Trabalhadores, mas todos aqueles que têm interesse em informações limpas, com base em eleições limpas, perdão, com base em informações de qualidade, informações verificadas, com base factual, todos esses devem estar atentos a esse processo eleitoral. Então, eu acho importante a iniciativa do Partido dos Trabalhadores, espero que outros partidos tenham iniciativas semelhantes que se somem a isso. Uma eleição limpa é uma eleição transparente, uma eleição com base em debate, uma eleição com base em informações factuais. Ela é boa não para uma candidatura ou outra, ela é boa para a democracia do nosso país, ela é boa para mostrarmos que é possível o avanço das forças democráticas e a consolidação, né, da democracia no nosso país. É isso que eu fortemente espero e, portanto, acho que todas essas iniciativas são muito bem-vindas para ajudar a esclarecer a população sobre, né, as mentiras que muitas vezes são compartilhadas pelas redes sociais. Rosemary, eu queria voltar à questão da eleição para o governo de São Paulo, né? A senhora falou da importância e da chance que nós temos hoje de ter finalmente um governo progressista em São Paulo, né? Como eventual eleição do Fernando Haddad. E a gente sabe que São Paulo é um estado que é governado há quase 30 anos pelo mesmo partido, pelo PSDB. É um estado bastante conservador, uma estrutura bastante reacionária, tanto entre os empresários, mas mesmo na estrutura pública, né, nas polícias, no judiciário. Que desafios a senhora avalia que um eventual governo progressista teria para enfrentar em São Paulo? Assim, quais seriam esses desafios principais para conseguir enfrentar essa estrutura que está colocada? Acho que sim, sem dúvida, os desafios são enormes, né? E eu acho que eles devem passar, inclusive, por uma reconfiguração nas relações entre as prefeituras e o governo do Estado, o diálogo entre prefeituras e governo do Estado, enfim, para a condução das mais diversas políticas. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que em muitas áreas é importantíssimo que nós tenhamos, né, uma transparência na condução, por exemplo, da política educacional. O Estado de São Paulo é um estado em que a desestruturação do sistema educacional, né, e os baixos índices de aprendizado, eles têm se intensificado. É uma área que, né, no caso de uma vitória do Fernando Haddad, isso seria importante, né, considerando que a experiência frente à área da educação nesse campo. Claro, eu sou professora, então, né, a educação sempre é
um dos pontos né, que me atraem muito a atenção e que nós precisamos colocar um foco aí. As políticas de recuperação de empregos, né? Eu acho que fundamental, embora São Paulo seja um estado rico da nação, né, nós precisamos voltar a ter políticas de geração de empregos de qualidade, não empregos precarizados como esses, né, que nós estamos observando nos últimos tempos, né? Uma informalidade que cresce muito grande e uma informalidade que não é boa para o trabalhador e não é boa também para o Estado, que deixa de arrecadar impostos com trabalhos formais. Então, eu acho que o campo progressista tem uma tarefa muito grande de levar, principalmente, né, naqueles municípios em que as forças políticas tradicionais monopolizam o poder nessas regiões, levar aí um debate transparente, um debate de qualidade, um programa, né, que possa recuperar essas forças progressistas no nosso estado, porque é curioso, né, nós pensarmos que, sim, é fato, nós temos, né, mais de 30 anos de um governo que monopolizou a política desse Estado, né, monopolizou o governo do Estado, esteve à frente nesse processo, imprimiu um conjunto de relações com essas prefeituras, né, dentro do estado de São Paulo. Essas forças políticas precisam ser recompostas, né? Elas precisam de ter um projeto que é um projeto de desenvolvimento para o estado de São Paulo. Então, eu acho que essa reconfiguração, essa recomposição, ela é fundamental para que o Estado de São Paulo, né, possa liderar um processo político também no país, considerando, né, a importância que esse Estado tem frente à nação, né? Então, eu acho que esse é um momento oportuno, é um momento em que, se essas diversas forças políticas se reunirem, não somente para ganhar a eleição, mas para imprimir essa nova forma, né? Uma forma mais democrática, mais transparente, menos casuística, nós podemos mudar, né, o rumo dessa história, porque desse Estado temos forças conservadoras, mas é um Estado que tem forças progressistas também muito forte, né? Que tem movimentos muito importantes, que tem lideranças políticas com capacidade, né, de articular esses setores. Então, essas forças precisam primeiro estar juntas, definindo planos de ação comuns numa campanha e que sinalizem posteriormente para imprimir uma nova forma de ação política no nosso estado, menos clientelista, né? E que eu acho que temos sim condições de fazer isso. Rosemary, quero agradecer pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom dia para a senhora. Obrigada, bom dia a você e a todos que nos ouvem. Conversamos aqui com a cientista política, professora da PUC da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.